Quando Yanju caiu sobre as miríades tal, não veio como corte estrangeira, nem como invasão comum. Veio como domínio antigo, como peso gêmeo testando a legitimidade do mundo respirável. 7 das 9 Odisseias foram chamadas ao mesmo teatro sem margens. 7 armadas colossais reunidas contra uma guerra brutal e sem fim. Enquanto 2 ainda guardavam as outras fronteiras do incontável. Cada Odisseia era uma divisão soberana da Aliança Tal, capaz de enfrentar ameaças gigantescas. Trazia fortalezas móveis, estandartes de lei, cânticos de ordem, bestas sagradas e generais, cuja presença dobrava continentes espirituais. Mas Yanju não era calamidade comum. Era profundidade anterior à via. Era um conflito em que o campo decidia o que podia continuar oculto, o que devia comparecer, o que merecia ainda chamar-se verdadeiro. Não entrou na guerra legião, e a armada permaneciam além das miríades, nas profundezas de Hanai. Assim a Aliança Tal sustentou sozinha o impacto das 7 Odisseias lançadas contra a maré de Yanju. Tronos menores perdiam nome, doutrinas achavam no próprio brilho. Céus eram abertos como carne sagrada. A batalha crescia até parecer o próprio ritmo da devastação. No mesmo lugar do mundo comum, porém em camada diversa, vibrava o mundo do karma. Apenas os que dominavam esse poder fundamental podiam vê-lo, atravessá-lo e retornar. Mesmo em Hanai, tal domínio era raro. Entre humanos apenas 2 haviam alcançado essa altura. Um deles era Kui, o primeiro humano a dominar o karma. Lorde da presença de extremo poder, uma das colunas mais terríveis da Aliança. Contemplaram pelo mundo do karma o campo infinito da guerra. Lá fora, as 7 Odisseias rompiam céus, esmagavam hostes em clarões intermináveis. Lá dentro, cada choque abria rios de destino, de vidas causais e montanhas de julgamento. Colossos colidiam como eras armadas, o existir inteiro parecia pesado. E imóveis na borda do invisível, e Kuiu observavam a batalha infinita propagar-se até perder o horizonte. Yanju não é um nome pequeno, nem um reino distante, nem uma corte faminta de glória tardia. Yanzu é vastidão predatória espalhada por campos incontáveis das miríades. Tal, civilização pesqueira que lança redes sobre mundos, engole fronteiras, doma rotas antigas e devora tudo que respira sem eixo bastante para resistir.
O que as 7 Odisseias enfrentam não é ainda a guerra inteira, mas apenas o primeiro gesto de uma fome que mede, pesa e aprende antes de rasgar de verdade. No mundo do karma, sobreposto ao universo comum, como uma camada secreta do existir, o Ico e o observam o infinito em guerra. Ali o sangue não é só sangue, mas dívida, rastro, retorno, sentença. Kui, o primeiro humano a dominar o karma, lorde da presença de extremo poder. Contempla os campos abertos e diz com voz de rocha antiga: sempre caminhamos cuidadosamente, buscando nos fortalecer de forma adequada. As ruínas do passado nos ensinaram, e o peso dessa frase atravessa o invisível como sino funerário. Outros grandes líderes da aliança Tao chegam ao limiar. Um velho dragão toma assento entre homens e soberanias, e a antiga aliança entre dragões e humanos volta a brilhar como ferro sob cinzas. Olha a distância e fala sem elevar o tom. A distância os protegeu por eras, escondendo-os, mas a era da ocultação acabou. O trono está se erguendo e os humanos são parte fundamental do processo. Estamos no período final desta era. Em breve o mergulho da humanidade do trono. Em Hanhai, tal ocorrerá. Teremos que sobreviver para fazer isso, diz o velho dragão. E o silêncio após suas palavras parece mais pesado que uma muralha inteira. Sorri, como quem já viu o interior da próxima devastação, e responde: em breve vocês terão que mostrar as cartas ocultas, revelar aquilo que possuem além das 9 Odisseias. Será interessante ver a surpresa no rosto do menino Kui. Então sorri também, mas a cautela no brilho de seu olhar. E Anju ainda não atacou completamente. Eu diria que eles estão estudando o nosso poder. Se manifesta. Isso não é algo que terminará rapidamente. E Anju está longe de mostrar todo o seu poder. Então o fixa a vastidão longínqua, como se olhasse não para um exército, mas para a profundidade anterior ao nome. E sua voz desce sobre todos como um veredito. E Anju é maior do que imaginam. O que vocês estão enxergando é apenas a ponta do iceberg. O próprio nome Anju é apenas parte do que eles são. Hanzhou Minglai Anju Shenkan Kyane Wei Kai Shumen Dai Shu. Então todos se sentam, e antes que a próxima palavra seja dita,
A guerra inteira parece prender a respiração, porque já não se trata apenas de conter uma invasão, nem de vencer uma batalha em 7 odisseias, nem de preservar mundos pela força das armadas. Agora se trata de ouvir o nome por trás do nome, a fome por trás do avanço, a sentença por trás da civilização. E no mundo do karma, sobre céus invisíveis, o rico e o permanecem diante do campo infinito, sabendo que o que veio até agora foi só a primeira sombra daquilo que ainda vai emergir. Todos ouviram um nome exterior. Todos ouviram o som bruto que os domínios centrais aprenderam a temer. Mas isso não basta. Juggernaut é a cicatriz deixada no ouvido dos outros. Não é o nome verdadeiro. Ergueu os olhos para a vastidão em guerra e falou com calma. Antes de compreender o avanço deles, precisais compreender o nome. Ryoma. Guarda isso com cuidado. Ryoma não é apenas um título de batalha, nem uma palavra de exaltação, nem um rugido usado para assustar exércitos menores. Ryoma é uma forma de presença. É um nome em que a majestade dracônica e a investida inevitável já nasceram unidas. Neles, o alto não está separado da marcha. A soberania não está separada do impacto. A nobreza não está separada da guerra. Dragão, não um animal contado em lendas pequenas, mas a figura de cada altura. A dignidade que paira sem perder peso, a coroa viva do céu militar. O cavalo, não a montaria comum, mas o corpo do avanço. O decreto que ganha pernas, a investida que atravessa campo, muralha e destino. Quando essas duas raízes se unem, surge o eixo do nome Ryoma, o avanço dracônico encarnado. Então voltou o rosto aos presentes e disse: se o chamais apenas de guerreiros, serrais. Se o chamais apenas de nobres, errais. Se pensei que neles o avanço vem depois da identidade, errais de novo. O avanço é parte da identidade, a marcha é parte da linhagem, a investida já nasce coroada. Foi por isso que os primeiros que os viram não souberam descrevê-los corretamente. Viram ordem demais para chamá-los de monstros. Viram grandeza demais para chamá-los de simples cavaleiros. Viram peso demais para tratá-los como exército comum. Mas o nome verdadeiro começa aqui, neste primeiro selo. Ryoma. Quando esse nome entra no campo, o movimento deixa de ser deslocamento, torna-se imposição. O espaço não é apenas atravessado, é ensinado. A planície aprende disciplina, o horizonte aprende pressão. O inimigo aprende tarde demais, guia avanços que não vêm da pressa, mas da legitimidade. Falou, um Ryoma não corre para conquistar importância. Ele avança porque sua própria existência já se entende como um mandato de avanço. Por isso não deveis imaginar desordem. Não deveis imaginar fúria cega. Não deveis imaginar uma raça de brutalidade sem trono.
Os Ryoma carregam claridade, ouro, branco, prata, aço sagrado, estandarte celeste, geometria radiante. O terror deles não nasce da deformidade, nasce da ordem esmagadora, nasce da visão de uma beleza feita para a guerra, de uma nobreza que não enfraquece ao combater, de uma soberania que marcha. Então apontou para a distância, onde a guerra entre anjo e as miríades estão. Ainda queimava e falou: o que estáis vendo lá fora não começou com o nome Juggernaut. Começou muito antes, quando uma linhagem aprendeu a unir dragão e cavalo. Altura, impacto, trono, investida na mesma carne ancestral. Ryoma, lembrai-vos assim, não como apelido, não como ornamento, não como grito de guerra vazio, mas como selo de uma presença em que o passo já possui coroa, e a coroa já conhece a marcha. Longbermaton, Jinjin, Guangzhou, Jianqiru, Genzen, Laikaimen. Silêncio por um instante, até os grandes líderes presentes pareceram medir de novo o peso daquele nome, porque agora compreendiam, antes do nome completo, antes da dinastia inteira, antes da vastidão de anjo, havia esse primeiro decreto vivo. Ryoma, o avanço dracônico encarnado. Deixou o olhar repousar sobre os que haviam chegado e falou sem pressa, como quem não entrega apenas um nome, mas abre uma porta antiga dentro da memória do mundo. Ryoma não é o nome inteiro. Ryoma é a face visível do selo, o clarão do avanço, a majestade que já desce armada. Mas se quereis compreender a linhagem, deveis ouvir o nome completo. Ryoma e anjo, guardai cada parte, porque há diferença entre chamar e nomear de verdade. Há diferença entre ouvir o brilho de uma coroa e tocar o tronco profundo que a sustenta. Ryoma é o avanço dracônico encarnado, e anjo é a raiz mais funda da dinastia. Ryoma é investida, coroada, e anjo é a casa antiga do sangue. Ryoma abre o céu da presença, e anjo conserva a profundidade de onde esse céu foi erguido. Não penseis, disse Wu, que o segundo nome é mero acréscimo, não ornamento, não é sobrenome tardio, não é apêndice cerimonial. E anjo completa o corpo do mandato. Sem ele, ouvis apenas o passo. Com ele, ouvis a linhagem inteira marchando. É por isso que os povos de fora quase nunca compreenderam o nome verdadeiro. Alguns viram a força, outros viram a disciplina, muitos viram a marcha, mas poucos perceberam que por trás do avanço havia uma casa mais antiga, um tronco mais vasto, uma profundidade mais imperial do que o primeiro impacto permitia ler. E anjo é essa profundidade, não como detalhe secundário, mas como camada originária, a casa profunda do sangue, a raiz mais antiga da legitimidade, a porção do nome que não brilha apenas, ela sustenta. Então ergueu a mão como se pesasse o próprio som das sílabas no ar. Ryoma e anjo, assim deve ser ouvido, porque Ryoma sozinho faz o campo sentir a investida. Mas
Rioma e anjo. Faz o campo compreender que essa investida pertence a algo maior, mais antigo, mais denso, mais civilizacional. Não há uma tropa solta, não há um reino oportunista, não há uma casa comum de guerra, mas há uma linhagem que trono, sangue, espécie, legado e autoridade já respiram juntos. Quando o nome completo entra em cena, o ouvinte deixa de ver apenas claridade. Passa a sentir peso genealógico, passa a sentir herança, passa a sentir que cada passo do avanço tem raiz, tem fundo, tem soberania anterior ao choque. Anjo não vem depois da força, e anjo é uma das razões pelas quais a força possui forma. Lembrai-vos disso, continuou Wu, porque a guerra atual já vos mostrou apenas a borda. O nome anjo já se espalha por vastidões de outros campos das miríades tão. Já pesa sobre fronteiras, já pressiona as odisseias, já força alianças antigas a erguer o que mantiveram oculto por eras. E ainda assim, o que vedes não é a totalidade. Por isso o nome completo importa. Ele corrige a leitura, ele impede que confundais um braço com um corpo, um impacto com a origem, uma investida com a civilização inteira. Rioma e anjo. O primeiro nome faz sentir a nobreza do avanço, o segundo faz tremer a ideia de profundidade. Juntos não designam apenas guerreiros, designam uma dinastia racial verdadeira, a fórmula total da linhagem, a identidade que não pode ser reduzida ao temor exterior dos inimigos, nem ao apelido de guerra dado por observadores tardios. Então Wu fitou o horizonte em guerra e sua voz tornou-se ainda mais baixa, e justamente por isso mais terrível. Rioma é o clarão e anjo é o sol inteiro. Rioma é o estandarte que avança, e anjo é a casa profunda que jamais recuou. Rioma é a forma pela qual a majestade se move, e anjo é profundidade pela qual essa majestade permanece legítima mesmo antes do primeiro passo. Long Yan Shen Shui Jing Wen Jian Lai. Rioma cai assim, e anjo e o Wan e os que ouviram compreenderam por fim que o nome verdadeiro não era apenas mais belo, era mais pesado, porque nomeava não apenas o brilho da linhagem, mas o tronco ancestral que a tornava inevitável. Rioma e anjo, o nome verdadeiro da dinastia. Wu deixou o silêncio amadurecer antes de falar de novo. O nome verdadeiro já havia sido dito, Rioma e anjo. Mas então seus olhos pousaram sobre os que o ouviam e sua voz tomou outra direção. Agora precisais compreender como os outros aprenderam a chamar essa linhagem. Porque nem todos ouviram o nome verdadeiro, nem todos foram dignos dele. Os domínios centrais não os nomearam por conhecimento, nomearam-nos por sobrevivência. Quando a marcha deles apareceu diante de muralhas, quando fortalezas recuaram sem querer admitir o medo, quando cortes inteiras perceberam que o campo deixava de lhes pertencer, uma palavra começou a nascer na boca dos que não compreendiam a essência, mas já conheciam o impacto. Juggernaut, não como honra, não como
título concedido em reverência, mas como cicatriz linguística. Juggernaut, esse U foi o nome dado de fora, o nome do efeito, o nome do esmagamento visto pelos olhos tardios, o nome que sobrou quando os povos dos domínios centrais não conseguiram alcançar a dignidade interior de Ryoma e Anju, mas foram obrigados a registrar o que acontecia quando eles avançavam, porque o mundo exterior quase nunca vê primeiro a verdade, vê a consequência, vê a muralha cedendo, vê a ordem antiga rachando, vê legiões inteiras perdendo o direito de chamar resistência pelo próprio nome. Então inventa uma palavra para tentar conter no som aquilo que não conseguiu conter na guerra. Juggernaut nasceu assim, como resposta imperfeita a uma presença perfeitamente esmagadora. Não penseis, continuou o, que esse nome exterior seja falso. Ele não é falso, é apenas menor. Ryoma e Anju é o nome da linhagem, sua verdade. Juggernaut é o nome do temor que essa verdade produz quando atravessa civilizações que não sabem lê-la. Foi assim que os domínios centrais aprenderam. Quando eles marcham, muralhas deixam de ser garantias, fortalezas deixam de ser promessas, exércitos deixam de ser certeza, mapas deixam de parecer estáveis. Não porque tudo exploda num caos vulgar, mas porque a ordem deles é mais pesada, mais antiga, mais disciplinada, mais inevitável. O inimigo vê estandartes, ouve o metal, mede a legião, e só depois entende que já começou a perder muito antes do choque. Foi dessa percepção que nasceu o nome Juggernaut, a palavra exterior para o avanço que não pede licença ao campo. Então apontou para a guerra longínqua, onde 7 das 9 odisseias já sustentavam o peso do confronto contra a vastidão de Anju. E falou: o nome exterior volta a crescer agora, porque o cosmos está assistindo outra vez. Os domínios centrais o disseram antes, as miríades estão começando a entendê-lo agora. Juggernaut não é apenas um termo antigo, é uma memória de impacto que desperta sempre que essa linhagem entra em marcha. Os que os vêm de fora não dizem primeiro aqui vem a raça, dinastia primordial. Não dizem aqui vem a casa profunda do sangue. Não dizem aqui vem o nome verdadeiro da linhagem. Dizem apenas aquilo que o medo lhes permite dizer. Juggernaut, porque esse é o nome que resta quando a compreensão falha e o colapso já começou. Então concluiu: lembrai-vos da diferença. Ryoma e Anju é como eles se conhecem. Juggernaut é como o mundo suporta. O nome nasce do sangue, da coroa, da linhagem, do mandato. O outro nasce das muralhas partidas, das armadas esmagadas, dos reinos que sobreviveram por pouco e precisaram deixar um som para a lembrança daquilo que os atravessou. Jongyu, Aimin, Janliru, Leiju, Genate, Jinjun, E assim os presentes compreenderam que o nome exterior nunca foi o centro da verdade. Era a sombra que a verdade lançava sobre os povos incapazes de nomeá-la por inteiro. Juggernaut, o nome dado pelos domínios centrais. O deixou que o nome exterior e o nome verdadeiro repousassem por um instante sobre os que o ouviam. Depois falou de novo,
Agora precisais abandonar um erro menor. Não penseis que os Ryoma Yanzu sejam apenas uma espécie poderosa. Não penseis que sejam somente uma dinastia guerreira. E não os reduzais a um império antigo vestido de aço claro. Tudo isso é pequeno demais. Os Ryoma Yanzu são uma raça dinastia ancestral primordial. Guardai esta fórmula, porque nela está a diferença entre observar um povo e encarar uma forma de existência. Nele sangue, espécie, trono, guerra, legado e autoridade não foram unidos depois. Já nasceram entrelaçados. É por isso que não podem ser lidos como os outros seres são lidos. O corpo dele já é linhagem, a linhagem dele já é mandato. O mandato dele já respira como presença militar. Então ergueu a mão como se desenhasse no ar a arquitetura do que dizia. Há raças que carregam sangue, há dinastias que carregam coroas, há impérios que carregam exércitos. Mas nos Ryoma Yanzu o sangue já vem coroado, a espécie já vem hierarquizada, a guerra já vem inscrita na identidade. O trono não é adorno colocado sobre a carne, o trono é órgão da carne civilizacional. A autoridade não é prêmio, é substância. Por isso um Ryoma comum não pode ser comparado a um guerreiro comum. Nele, o corpo não transporta apenas vida, transporta herança, transporta um decreto anterior ao gesto, transporta a memória marcial da linhagem, mesmo quando ainda está imóvel. E quando essa imobilidade se rompe, não surge improviso, surge continuação. Compreendei, Silgu, porque a guerra deles não deve ser lida como fome vulgar de conquista. Eles pertencem a Yanzu, não como súditos perdidos no império difuso, mas como uma de suas formas altas de avanço, trono e investida. É por isso que sua entrada nos campos das miríades tal não parece acidente, nem saque, nem expansão de ocasião. Parece estrutura antiga entrando em operação. Parece uma inteligência predatória que já decidiu o valor estratégico daquilo que enfrenta. Foi por isso que os humanos se tornaram questão. Foi por isso que a contenção e a poda entraram no centro do conflito. Porque uma raça dinastia dessa ordem não vê apenas números, fronteiras ou piagem. Vê risco de futuro, vê pressão de legitimidade, vê aquilo que pode um dia rivalizar com tronos maiores. Também deveis compreender que há gradações dentro dessa linhagem. Há o Ryoma comum, e nele já mais dinastia do que em muitos reinos inteiros. Há o Ryoma nobre, em que o sangue se adensa e o mandato se torna mais visível. E ao Ryoma imperial, em que a coroa deixa de ser símbolo exterior e se revela como função ontológica aberta, mas em todos permanece a mesma lei. A biologia não está separada da soberania, a herança não está separada da guerra, a marcha não está separada da identidade. Por isso sua beleza não é delicada, é beleza de estandarte, de sol sob armadura, de aço sagrado, de geometria radiante, de fortaleza viva avançando em forma de linhagem. Eles não são terríveis por desfiguração, são terríveis pela ordem esmagadora com que a grandeza se organizou neles. Então concluiu: se quereis olhar corretamente para os Ryoma Yanzu, não os vejais como raça apenas porque faltará trono. Não os vejais como dinastia apenas porque faltará
os vejais como império apenas porque faltará a origem. Velhos como raça, dinastia ancestral primordial, forma de existência em que espécie, legado, coroa, guerra e mandato nasceram como um só corpo soberano. É por isso que seu avanço pesa tanto, é por isso que o nome exterior se tornou cicatriz. É por isso que sua marcha, mesmo quando parcial, já força 7 odisseias a sustentarem uma guerra sem fim. Long Shui Guang, Malai Wei, Zhen Wang, Qisalgo Wang, Dong Yushen. E os presentes compreenderam que diante dos Ryoma e Anju não estavam apenas diante de guerreiros imensos, mas diante de uma civilização linhagística em que o trono aprendera a nascer no sangue e o sangue aprender a marchar. Voltou os olhos para a vastidão em guerra e, depois de explicar o nome, a linhagem e o temor que o mundo aprendeu a pronunciar, falou daquilo que importava por fim. Agora vede o que acontece quando tudo isso entra em movimento. Porque uma coisa é ouvir Ryoma, outra é compreender Ryoma e Anzu, outra ainda escutar o nome exterior. Juggernaut nas ruínas de povos tardios, mas nenhuma dessas coisas basta se não compreenderdes a marcha. Quando os Ryoma e Anzu avançam, não vedes apenas um povo movendo exércitos. Vedes uma ordem de existência pressionando o campo até que o campo aprenda um novo significado para o peso. A marcha deles não atravessa somente distâncias. Ela reescreve prioridade, escolhe centro, impõe geometria, ensina submissão a horizonte. Olhai bem, disse Wu, e não procureis desordem. Não vereis uma avalanche cega, não vereis frenesi vulgar. Vereis claridade, vereis ouro, branco, prata, azul sagrado, bandeiras celestes, armaduras que parecem templos móveis, colunas de guerra avançando como se o próprio céu tivesse aprendido disciplina. Cada estandarte é um decreto, cada fileira é um argumento militar. Cada passo é tão exato que a resistência comum começa a parecer um hábito antigo, não uma resposta real. Foi por isso que os domínios centrais forjaram o nome Juggernaut. Não porque os compreendessem, mas porque sentiram o impacto de uma marcha em que a nobreza não enfraquece a violência e a violência não rebaixa a majestade. O que se move ali não é caos vestido de metal, é soberania em formação de avanço. Agora vedes porque 7 das 9 odisseias foram arrastadas a esta guerra. Continuou, não porque Anju tenha lançado tudo o que possui, mas porque mesmo uma frente parcial já pesa como catástrofe civilizacional. As miríades não sustentam muralhas, hostes, doutrinas, armadas e legados, mas quando a investida dos Ryoma e Anju entra no campo, o próprio campo começa a escolhê-los como medida de pressão. A planície perde inocência, os céus deixam de parecer neutros. Os exércitos da aliança então já não lutam apenas contra lanças, estandartes e couraças. Lutam contra uma forma de avanço em que sangue, trono, guerra e autoridade já nasceram fundidos. É por isso que a marcha deles parece sempre maior do que o número visível de soldados. Porque cada soldado traz dinastia e cada dinastia traz uma civilização de fundo respirando.
mirando por trás da armadura. Mas não sejais tolos, disse Wu, e não penseis que estáis vendo Yanju inteiro. O que agora marcha diante das odisseias é grandioso, porém parcial. O nome Ryoma Yanju já basta para esmagar impérios, mas ainda assim pertence a uma vastidão mais funda. Lembrai-vos do que vos foi dito, o próprio nome. Yanju é apenas parte do que eles são, por isso está investida, afinal não encerra a leitura. Abre a mostra o braço, não o corpo total. Mostra a legião, não a profundidade inteira. Mostra a borda dourada do abismo imperial, sem ainda revelar completamente a casa maior que continua oculta por trás da guerra. Ainda assim o que vedes basta para fazer o universo recordar o antigo nome do medo, Juggernaut. Então Mu silenciou e por um momento a marcha pareceu falar sozinha. Os Ryoma Yanju avançavam como se cada passo deixasse atrás de si um novo direito de existir. As bandeiras celestes não tremiam, consagravam. As armaduras não brilhavam, julgavam. A geometria do avanço não apenas cortava a distância, coordenava a distância. 7 odisseias sustentavam o choque, e mesmo assim o horizonte continuava cedendo, como se ainda estivesse aprendendo o verdadeiro significado de investida imperial. Longma Jin Laiku Wang Qian Kai Shen Ryoma Qian Xin Yanju Wujin. E assim ficou claro para todos, a marcha dos Juggernauts não termina quando o campo é tomado. Ela continua depois da conquista. Continua depois da conquista. Continua depois do choque. Continua depois do nome, como se o próprio mundo, uma vez tocado por ela, nunca mais pudesse voltar à antiga forma de permanecer. Falou aos seres da Aliança Tal. Esta arte já era conhecida, mas ainda não em sua forma definitiva. Os personagens não são palavras belas, nem sinais escritos para organizar pensamento. Cada personagem é uma conta. Cada conta é um núcleo. Cada núcleo é uma porta, e cada porta conduz a uma região profunda do Tao. Quando o cultivador pronuncia, visualiza ou contempla um desses nomes, ele não repete apenas uma palavra. Ele toca uma força, e se o toque for verdadeiro, a força responde. Comum aponta, personagem Tao encarna. A palavra diz fogo. O personagem Tao do fogo aquece, purifica, ilumina, destrói e transforma. A palavra diz água. O personagem Tao da água adapta, calma e devolve fluxo na linguagem comum. A palavra comunica. Na arte dos personagens Tao, a palavra invoca. O nome é a face externa, a respiração é o sopro. O personagem é a presença viva.
Quando nome, respiração e coração se torna uma única linha, o símbolo deixa de representar e começa a agir. Foi por isso que os antigos fixaram 108, não por gosto de número, mas porque 108 é rosário completo, mandala respiratória, circuito fechado. Primeiro vem a camada humana, sorte, escudo, afeto, dor, medo, coragem. Depois a camada cósmica, céu, terra, vida, morte, alma, fogo, água, vento, luz, tempo. Depois a camada normativa, guerra, lei, autoridade, dragão, lâmina, sentença. E por fim a camada metafísica, caminho, destino, verdade, silêncio, karma, origem, fim, caos, ordem, unidade, miríades, retorno. Assim se compreende o corpo desta arte. A carne é humana, os ossos são cósmicos, a mente é simbólica, o espírito é metafísico e o retorno é tal. Os personagens tal não obedecem ao capricho, respondem à coerência. Cada conta pesa, cada nome vigia, cada sílaba romanizada respira uma via. E quando o círculo desperta, o coração compreende. O tal não precisou falar para que os personagens existissem. Os personagens existem porque o tal, antes da fala, já respirava sentido. Falou outra vez aos seres da aliança tal. Agora que compreendeis que os 108 personagens tal são presença viva, deveis compreender como essa presença é cultivada. Nenhum personagem desperta por repetição vazia. Nenhum selo abre por mera curiosidade. Esta arte exige alinhamento entre 3 eixos: nome, respiração e coração. Se o nome é pronunciado sem sopro, ele cai. Se a respiração corre sem coração, ela se dispersa. Se o coração deseja sem coerência, o personagem se fecha. Quando os 3 se tornam uma única linha, a conta responde. Há 5 modos para abrir essa arte. O primeiro é contemplar, não para usar, mas para ouvir a natureza do personagem. Contemplar fogo não é lança-chama, é compreender transformação. Contemplar água não é mover rios, é aprender a adaptação. O segundo é recitar aqui a sílaba romanizada, torna-se mantra respirado. Yum, tum, chi, li, kin, kin, shi. O som não precisa ser alto, precisa ser correto. O terceiro é inscrever no ar, na pele, na arma, no talismã, no coração, no campo de batalha. A inscrição fixa o centro. O quarto, incorporar escudo, torna-se limite. Montanha torna-se estabilidade. Lâmina torna-se corte. Silêncio torna-se ausência de ruído. Quinto é manifestar. Então personagem age em barreira, ruptura, abertura, prisão, cura, sentença. Mas a abertura da arte não termina aí. Há também 7 níveis. Primeiro,
Reconhecimento, o cultivador aprende nome, som e sentido. Segundo, ressonância. Cada personagem já vibra de modo distinto. Fogo não pulsa como água, lei não pulsa como autoridade. Terceiro, fixação. A mente já sustenta o personagem sem dispersão. Quarto, abertura. O personagem deixa de ser objeto e se torna campo. Quinto, encarnar o corpo. A respiração e a postura passam a agir segundo a força cultivada. Sexto, comandar. Os personagens podem ser combinados em técnicas verdadeiras. Sétimo, silenciar. A palavra já não precisa aparecer. O poder permanece como possibilidade viva dentro do cultivador. Também há famílias entre os 108. A família do corpo, a do coração, a do conflito, a dos elementos, a celeste, a da linguagem, a do ciclo, a da porta, a da ordem profunda. Cada família refina uma parte do ser, impede que a arte se torne ou aérea demais, ou brutal demais, ou vazia demais. Por isso o rosário não é apenas lista, é circuito respiratório. 12 respirações, 9 personagens por sopro. 12 vezes 9, 108 em cada sopro. Uma região se abre, o humano, o coração, o céu, a terra, a lei, o reino, o sonho, o carno, o abismo, o corpo, a sentença, as miríades e no fim, retorno. O mantra das 108 contas não é numeração, é travessia. Começa no humano e termina no retorno. Começa na sorte, termina nas miríades recolhidas. Quem o cultiva corretamente aprende que nem toda força deve ser lançada, nem toda porta deve ser aberta, nem toda palavra deve ser dita. O verdadeiro cultivo não está em multiplicar efeitos, está em permitir que nome, respiração e coração se tornem um só círculo. Bai, Limbazu, Shi'er-Shinju, Kaimen, Dalton, Kishin. Então os seres da aliança tal compreenderam que o não estava apenas ensinando o método de uso, estava entregando a arquitetura respiratória pela qual a linguagem retorna ao tal. Falou pela terceira vez aos seres da aliança tal. Agora ouvireis o ponto mais profundo desta arte. Nem toda palavra viva aceita a mão que a chama. Nem todo personagem deseja habitar o coração que o invoca. Quando nome, forma, som, intenção e resposta do Tao se alinham de verdade, o personagem deixa de ser passivo. Ele começa a olhar de volta. Nesse instante, já não estás diante de escrita, estás diante do personagem vivo. Não é Deus, não é espírito comum, não é energia cega. É um agregado simbólico desperto, uma presença mínima do sentido, um pequeno ser conceitual que responde à coerência de quem o cultiva. Por isso esta arte também julga
Quem cultiva coragem, carregando medo absoluto, racha o selo. Quem busca perdão, preservando o ódio, falseia a conta. Quem deseja vazio sem centro, pode ser engolido pela dispersão. A pergunta então deixa de ser qual personagem eu quero usar e se torna qual personagem pode habitar em mim sem ser corrompido assim. Os 108 não são apenas arsenal, são espelhos, são medidas, são prova do coração. Alguns aceitam, outros resistem, e nessa resistência o cultivador descobre quem ainda é. Dos 108 nascem combinações, escudo, terra, montanha e lei formam defesa pesada e normativa. Vento, lâmina, corte, silêncio produzem separação invisível. Karma, sentença e retorno devolvem a consequência ao dono. Água, coração, cura, compaixão e respiração reorganizam a ferida sem apagar sua memória. Prisão, nome, lei, reino, porta, ficção, alvo por identidade, limite, chave, portal, libertação. Caminho e origem abrem passagem para a via correta. Poder imponente, autoridade, imperador soberano e dragão erguem aura reja. Vazio, escuridão, ilusão, silêncio e mistério profundo conduzem à dissolução. Morte, fim, origem, renascimento e retorno atravessam o encerramento sem perder o centro. Mas também há riscos. O primeiro é a literalidade. Achar que fogo é só chama e escudo é só defesa. O segundo é o excesso de identificação. Cultivar fúria até servir a própria fúria. O terceiro é a combinação impura. Misturar força sem eixo e gerar distorção. O quarto é a soberba linguística. Imaginar que nomear é dominar. O quinto é a perda do centro. Abrir 108 direções e esquecer o caminho de volta. Por isso o fecho desta arte não está na multiplicidade, está no recolhimento, está em guia, Dao, Xin, Yuan, retorno. Caminho, coração, origem. As miríades devem voltar ao sem que nenhuma conta seja perdida. Então o tocou sentido último da revelação para mim. Cada personagem é uma presença menor dentro da grande presença. Eu não os uso como objetos, eu os desperto como ministros, ecos, feras, chaves, testemunhas. Quando toco sorte, o acaso se inclina. Quando toco escudo, o limite se torna decreto. Quando toco guerra, a legitimidade entra em prova. Quando toco coração, o centro do ser responde. Quando toco vazio, abre-se o espaço anterior à forma. Quando toco retorno, tudo volta sem ruína ao núcleo. Por isso que a maior prova não é ativar todos os personagens, é devolvê-los ao silêncio sem perder nenhum. Paz e Huiling, Menfan Yuan, Shimbolo, Lari, Dao, Zhang, Zhenmin. E assim o concluiu os 108 personagens. Então são contas. E assim vou concluir os 108 personagens. Então são contas, palavras, caracteres, presenças, selos, portas, espelhos, armas, remédios, juízes, abismos, estrelas e retornos. Cultivá-los é caminhar da palavra ao silêncio, do símbolo à presença, da conta ao rosário, do rosário ao círculo, do círculo ao centro. Então os seres da aliança Dao compreenderam que a arte não estava apenas confirmada, estava consumada.
existem porque o Tao, antes da fala, já respirava sentido. Abriu o rosário diante dos seres da aliança Tao e falou: esta é a circulação completa, 12 respirações, 9 contas por sopro, 108 personagens, atravessando o coração até que a palavra retorne ao centro. Nome, respiração, coração. Quando os três se tornam uma só linha, a conta desperta. Quando a conta desperta, o personagem respira. Quando o personagem respira, o Tao escuta a si mesmo no cultivador. 108 contas repousam no silêncio, 108 personagens aguardam antes do nome. O Tao não grita, o Tao inclina, o Tao abre o centro pesa sobre todas as coisas. A sorte toca o escudo, a obsessão chama a emoção, a vingança pesa o afeto. uma conta toca a carne do mundo, e o primeiro sopro já exige coerência. Gui Dao Xin, Gui Dao Xin, Ai, ai, shou, xi, shao, a min, dao, jian. na lembrança guardo que a tribulação não levou. A esperança sobe sem pedir permissão ao céu. O destino não cai do alto. Ele respira na conta correta, na sílaba sustentada, no peito que não se quebra ao recitar. Disse, não reciteis apenas o som. Deixai que o som vos recite por dentro. Dao Jian Dao Jian. Di Shen Si Hun Shen Shui Hu Shui Feng. A terra recebe a vida, a morte devolve o nome. A Alma procura o espírito. o sangue aprende o fogo, a água apaga a mentira, o vento move o que o medo queria fixar. Lei Wan Ling An Hong Zeng Wan Mo Jing. O trovão abre o clarão, a sombra veste a escuridão. O vazio pesa, A verdade atravessa a ilusão. o silêncio fecha a boca do abismo. Congenmo, Kong genmo. Ming Yan Fa Wei Quan Di Shun Long O Hu. nome desperta a palavra acorda a lei. A autoridade recebe o poder. O imperador inclina o soberano. O dragão vigia o tigre. Liang Shan Hai Xin Yue. A lotus contempla a montanha, montanha contempla o mar. Estrela média lua. O sol atravessa o tempo O reino reconhece sua borda. e o sonho abre a próxima porta. Wei Quan Long Men. Xi Quan Dong Yu Ban Jiu Wong Ye. A consciência vê a sabedoria. Sabedoria encara a loucura, a dor pede cura. O julgamento pesa o mérito. O karma responde ao ato. Hui Chi Qiu Yuan Song Men Qiu Wang. Show. A prisão é a chave recorda a origem. O fim inclina a cabeça. Porta presente o portal. O caos procura a ordem antes que a altura encontre a lâmina. Yuan, Zong, Luan, Lai. Lai Ren Xia Shen Gu Ke Xi Jing. O corte Encontra a lâmina. aparência cobre o corpo, osso sustenta o invólucro. A respiração chama o Ki. A essência escolhe a vontade. A vontade prova o desejo. Si, yu, nu, si,
não conhece a queda. O renascimento toca a eternidade. Um mistério profundo abre a unidade. A dualidade gera a trindade. Nove fecha o ciclo, as miríades retornam. O então fechou os olhos e o rosário inteiro pareceu respirar com ele. Uma conta desperta, Uma conta silencia, uma conta abre. uma conta recolhe. O cultivador atravessa proteção, guerra, Céu, terra, vida, morte, karma, abismo, sentença e mistério. até compreender que nada deve permanecer disperso. Wang e Daoki, Xing Yuan, a sorte retorna ao caminho. O escudo retorna ao limite. A guerra retorna à lei, A vida retorna ao ligeiro. a morte retorna ao silêncio. A lâmina retorna à bainha. O corpo retorna à respiração. As miríades retornam ao Então os seres da aliança compreenderam que o mantra não era apenas uma lista. era uma viagem. Não era apenas recitação, era mandala expiratória.